Começa agora o Xadrez Verbal. Boa alvorada, ouvintes do Xadrez Verbal. Meu nome é Felipe Figueiredo, está começando agora mais uma edição do programa Repertório, nosso programa de entrevistas aqui no Xadrez Verbal. E na edição de hoje a gente recebe ninguém mais ninguém menos do que Luiz Carlos Bresser Pereira, professor, economista, cientista social, 2 vezes ministro de Estado, tanto durante a presidência de José Sarney, em 1987, como também de 1995 a 1999, na presidência de Fernando Henrique Cardoso. Ele que é uma das principais vozes do debate político e econômico do Brasil dos últimos 40, 50 anos, independente de gostos, de orientações, é uma pessoa ativa, né, na história recente do Brasil e que, por isso, precisa ser ouvida, nem que seja para você discordar, para você criticar, para você aprender alguma coisa, absorver alguma coisa, enfim. É sem dúvida um papo muito legal com uma pessoa muito importante da história recente do Brasil. Infelizmente, o nosso papo foi um pouco curto, já que a agenda dele não permite conversas muito extensas, muito longas. Lembrando que o Repertório, programa de entrevistas do Xadrez Verbal, é um feed separado, então se inscreva no feed do Repertório, também no feed do Repertório, no seu agregador favorito de podcasts. E se você tem sugestões e principalmente contatos de possíveis entrevistados ou entrevistadas, escreva para contato@xadrezverbal.com. A gente sempre comenta que às vezes fazer um podcast independente fica às vezes um pouco complicado, né? Algumas aproximações de convites de entrevista, né? É sempre muito diferente de você tentar uma entrevista, por exemplo, para o Fantástico, né? Então, por isso que os nossos ouvintes são excelentes, são sensacionais, são pessoas que fazem essa ponte, que recomendam o nosso trabalho, que confiam no nosso trabalho. Então, se você tiver uma sugestão e, como eu disse, um contato, escreva pra gente e dê sua sugestão. E quem me acompanha no papo com o professor Bresser Pereira é a nossa queridíssima Vivi Almeida, economista, professora do IBMEC Rio, que, inclusive, ela que conduz a entrevista. Eu estou ali apenas como espectador, né, como aluno. Então vamos ouvir esse papo que foi muito legal. Primeiro quero destacar que é uma honra participar dessa entrevista, admiradora demais do trabalho do professor Luiz Carlos Bresser Pereira. Acho que como constante estudante de economia, sempre leio seus textos, sempre acompanho suas entrevistas, então já lecionei muitos anos economia brasileira, então o senhor é uma bibliografia obrigatória nos meus cursos, então quero destacar aqui a imensa oportunidade de participar dessa entrevista. Bom, dito isso, a minha primeira pergunta vai no sentido de, como eu reiterei, como eu destaquei agora, de uma bibliografia constante nos cursos. Em 2011, o senhor em entrevista ao jornalista Jamil Chad, comentou sobre o Brasil estar vivendo uma espécie de doença holandesa, né? Um fenômeno discutido na literatura, inclusive com uma proposta de taxação das exportações. Eu queria perguntar se hoje, no Brasil, 10 anos depois, no Brasil de 2021, em que a gente observou recentemente uma recuperação do PIB, em grande medida em função do setor externo, a gente reedita esse debate e se nesse sentido é até um quadro pior, no sentido de olharmos a soja como principal produto a ser exportado, enquanto a gente observava em 2011 mais o petróleo e, de alguma forma, alguma conexão com uma indústria um pouco maior. Então, a minha pergunta é se a gente está reeditando esse debate. Veja, o Brasil está em crise, numa profunda crise, uma crise política e econômica, desde 2013. Desde 2013, se nós tomarmos as manifestações populares desse ano, ou desde 2014, quando o país entra numa recessão, que seria uma recessão muito grave nos 3 anos seguintes. Agora,
dentro desse quadro, o que eu tenho feito insistentemente é afirmar que, que o Brasil, na verdade, está semi-estagnado desde os anos 80. E que, mais recentemente, desde 2013, 14, né, aí a crise se aprofundou. Mas, né, o Brasil era um país que crescia extraordinariamente até 1980 e realizou então a sua revolução industrial ou a sua revolução capitalista. Entretanto, desde 1980, quando o Brasil enfrentou uma grande crise da dívida externa e uma alta inflação, o Brasil parou de crescer, ou passou a crescer muito lentamente, passou a experimentar uma quase estagnação, passou a ficar para trás, não apenas dos demais países em desenvolvimento, quer dizer, mas também dos países ricos. Nesses 40 anos, enquanto que a renda per capita dos países em desenvolvimento foi de 3% ao ano, e a dos países ricos foi de 1,6% ao ano, a do Brasil foi apenas 0,8% ao ano. Um desastre. Quer dizer, isso exige que se reestude o problema, que se procure entender o que aconteceu com a economia brasileira, né, que nos levasse a essa crise. Eu tenho insistentemente declarado que as causas, quer dizer, eu tenho desenvolvido nesses últimos 20 anos uma teoria que ficou com o nome de novo desenvolvimentismo. E, de acordo com essa teoria, quer dizer, o Brasil parou de crescer, ou passou a crescer muito lentamente, por duas razões. De um lado, porque o Estado brasileiro deixou de ter poupança pública para financiar seus investimentos. E, de outro lado, porque o setor privado, industrial, foi fortemente desestimulado, desencorajado a investir, porque passou a ter uma taxa de câmbio apreciada no longo prazo, que tornava não competitivas as empresas industriais que utilizavam a melhor tecnologia existente na época. Então, dado esse fato, quer dizer, então, essa análise é que eu venho desenvolvendo há muito tempo. Quando a gente olha o que está acontecendo mais recentemente, quer dizer, a gente vê que a taxa de câmbio não está mais tão valorizada. Pelo contrário, neste ano ela ficou desvalorizada, ou nesses últimos, desde 2014 que ela tem ficado desvalorizada. E, no entanto, a economia ainda não retomou. Este ano começa a retomar um pouco com a indústria, mas não retomou fortemente. Por quê? Não retomou porque as empresas não têm confiança na economia brasileira e têm medo de investir, ou investem de maneira muito insuficiente. Então, enquanto nós não resolvermos essa questão de que o Brasil, para se desenvolver, precisa de investimentos, que os investimentos devem ser fundamentalmente privados e devem ser estimulados por uma taxa de câmbio competitiva, e, de outro lado, que o Estado brasileiro precisa ser responsável por 20% a 25% do total dos investimentos, né? E que deve, para isso, ter uma poupança pública. Dada essa análise, né, então, nós vemos que o quadro brasileiro é muito pouco alentador. Eu sempre fui uma pessoa bastante otimista, mas nestes últimos quase 10 anos, eu me tornei um pessimista. Eu percebi que o Brasil está sendo, do ponto de vista econômico, um caso de fracasso econômico. Professor, o senhor mencionou a década de 1980 e, puxando um pouco aqui para o meu lado, eu sou professor de História, né? É importante destacar para os nossos ouvintes que o senhor foi um protagonista do processo de redemocratização. O senhor fez parte do governo
do governador Franco Montoro em São Paulo, foi ministro da Fazenda do governo José Sarney, o senhor foi um dos fundadores do PSDB em 1988, e eu gostaria de saber do senhor, como um protagonista daquele período, como o senhor vê o atual debate sobre o passado brasileiro, né, que nós temos inclusive pessoas saudosas do passado autoritário do Brasil, né, seja por questões ideológicas ou até mesmo por questões econômicas, e além de desejar saber de como o senhor vê esse debate, qual o legado, né, que o senhor vê dos anos 1970 e 1980 na economia brasileira, além do início desse processo de baixo desenvolvimento que o senhor mencionou. Então, veja, quer dizer, o que aconteceu a partir de 1980 foi que houve lá no Norte, houve a virada neoliberal em 1980, com Reagan e Thatcher, né? O mundo passou que tinha uma visão desenvolvimentista keynesiana, devido a uma crise não muito grave, mas uma crise nos anos 70, nos anos 80 embarcou numa grande canoa furada que foi o neoliberalismo. Neoliberalismo que viveu até que em 2008, 28 anos depois, esse sistema também entrasse em crise. Agora, o Brasil resistiu ainda à pressão lá do Norte para fazer também reformas neoliberais, liberalizar a economia, liberalizar a importação e as finanças e privatizar tudo que fosse possível. Quer dizer, o Brasil só entrou nessa lógica em 1990, com o presidente Collor. É naquele momento que o Brasil se submete a esse neoliberalismo externo. E o resultado foi realmente desastroso. Quer dizer, eu já disse quais foram os dados, quais foram... Agora, para entender isso melhor, a gente tem que pensar o seguinte, é que essa teoria novo desenvolvimentista, ela está baseada, de um lado, nas ideias de Keynes, e de outro lado, nas ideias dos economistas desenvolvimentistas clássicos, o principal dos quais, no Brasil, foi Celso Furtado. Houve outros grandes economistas que pensaram o desenvolvimento nos anos 50 e 60 lá fora, como Arthur Lewis, Ragnar Nurkse. Então, esse desenvolvimento, quer dizer, e essa teoria, então, explica o que aconteceu no Brasil com a abertura comercial e financeira. Com o fato de você ter mudado de regime de política econômica, de um regime desenvolvimentista, que foi o regime de 1930 a 1990, para um regime liberal, ou neoliberal, não é mesmo? Em que o Estado intervém minimamente na economia, né? E tudo mais é deixado por conta do mercado. O novo desenvolvimentismo, o desenvolvimento clássico explica a crise dessa maneira, mas essa é uma explicação um pouco geral demais, ou se quiser, um pouco ideológica, né? A gente precisaria entender mais objetivamente qual é o problema. E como eu disse, os dois problemas são... Quer dizer, os dois problemas são sempre do investimento. O desenvolvimento econômico é consequência do investimento com inovação, né? E tanto o investimento privado quanto o investimento público estão sendo onerados. O que o novo desenvolvimentismo fala sobre o investimento privado? Ele afirma que o Brasil entrou numa armadilha. Uma armadilha que eu chamo há muito tempo
de armadilha da alta taxa de juros e do câmbio apreciado no longo prazo. E que eu tenho também chamado mais recentemente de armadilha da liberalização. Porque nós podemos relacionar diretamente a queda dos investimentos privados a essa liberalização comercial e financeira que o Brasil realizou em 1990 e foi depois mantida, inclusive nos governos do PT. Como pode ser isso? Por que que por que a liberalização comercial e financeira é uma causa fundamental dessa quase estagnação? Ao formular essa ideia, eu estava criticando uma teoria que ficou na moda nos últimos 10 anos, que foi a tese da armadilha da renda média. Então, a ortodoxia liberal lá no Norte percebeu, né, isso que eu venho dizendo há mais de 20 anos, mais recentemente, lá o Norte percebeu que os países da América Latina, principalmente, e da África, não da Ásia, estavam crescendo muito pouco. E disse, olha, isso é consequência do fato de eles se terem tornado países de renda média. O que significava isso? Esse conceito de renda média era muito vago e não havia uma forma precisa de explicar por que esse mecanismo, por que esse tipo de país com renda média teria dificuldade em crescer. Os países do leste da Ásia continuaram crescendo. Quer dizer, nós paramos. Então, precisava outra explicação. E a explicação, então, é a seguinte, é que a taxa de câmbio é um preço fundamental da economia, quer dizer, que depende da política das entradas e saídas de capitais. Quando nós resolvemos crescer com poupança externa, no Brasil nós acreditamos que é possível crescer com poupança externa. O que quer dizer isso? É possível crescer e deve-se crescer com déficits em conta corrente, porque o déficit em conta corrente implica a necessidade de financiamento desse déficit, e esse financiamento desse déficit, então, é a poupança externa que vem para cá. Os economistas em geral, e o nosso ex-presidente Fernando Henrique, acreditam que essa poupança externa, né, financia o investimento. Mas isso é um completo engano, é um pressuposto. Na verdade, quando você quer crescer com poupança externa, ou com endividamento externo, é a mesma coisa, quer dizer, o que você faz? Você torna não competitivas, uma taxa de câmbio apreciada torna a indústria não competitiva. Quer dizer, enquanto que aumenta o poder aquisitivo dos trabalhadores e seus salários, e dos rentistas e seus juros e aluguéis e dividendos. Então, o que acontece é que o país aumenta o seu consumo, não o seu investimento. E agora passa a ter uma dívida, né? Essa é uma tese fundamental do novo desenvolvimentismo, né, que até hoje os brasileiros não entenderam, ou não querem entender. Quer dizer, mesmo os economistas heterodoxos, como eu sou um economista heterodoxo, novo desenvolvimentista e pós-keynesiano, mesmo esses economistas heterodoxos não percebem que esses déficits em conta corrente são profundamente desastrosos. Eles explicam o déficit com a estratégia de crescer com poupança externa, como se a poupança externa se somasse à poupança interna, não soma, substitui. Ou então eles explicam esse déficit com a chamada restrição externa. As duas elasticidades perversas da economia, que uma economia em desenvolvimento enfrenta. Ora, na verdade, quer dizer, a minha tese, a tese do novo desenvolvimentismo, é que esse déficit em conta corrente, quer dizer, ele é uma estratégia, ele é uma definição exógena, né? O que é muito contraintuitivo, porque aí então isso é importante também. Essas ideias são rigorosamente novas e contraintuitivas.
Porque ideia contra-intuitiva, se fossem... O intuitivo é que um país rico, que os países pobres em capital, como é o caso do Brasil, deviam obter capitais dos países ricos em capital. Então, você entra em déficit conta corrente, os países transferem recursos para nós, que financiariam, não é, o investimento, na verdade, financiam o consumo. Então, mas você lê os jornais e lê os economistas liberais que estão sempre dominam a economia, os jornais brasileiros, e eles estão sempre preocupados com o déficit público e nenhuma preocupação com o déficit em conta corrente, que acham até bom, natural, sei lá o quê. Na verdade, eu estou de acordo com a preocupação com o déficit público. Eu sou muito crítico do que eu chamo do keynesianismo vulgar, que é de você acreditar que é sempre preciso fazer investimentos contracíclicos, que o Estado deve estar sempre fazendo uma política fiscal contracíclica. Quer dizer, quando há recessão, não é, aumenta o seu gasto público e entra em déficit. Quer dizer, e eu sou contra isso. Eu acho que é necessário que o Estado tenha, inclusive, uma certa poupança pública para financiar os investimentos que são tão importantes. Por outro lado, quer dizer, em relação aos investimentos privados, quer dizer, a liberalização comercial, quer dizer, e os déficits em conta corrente que vieram com a liberalização comercial, quer dizer, eles promovem a apreciação da taxa de câmbio, quer dizer, diretamente. Porque há duas razões para que haja uma taxa de câmbio apreciada nos países em desenvolvimento. Uma razão é essa política de crescimento com endividamento externo, com déficit em conta corrente financiados, né, por capitais de empréstimo ou capitais das empresas multinacionais. Então, o que eu estou tentando dizer é que essa política é falsa, é equivocada, né, que é impossível um país... que é intuitivo que um país como o Brasil deva usar a poupança externa, mas que, na verdade, né, isso não lhe causa desenvolvimento, mas lhe causa subdesenvolvimento. É causa da quase estagnação em que nós vivemos há muito tempo. Então, ou nós repensamos isto, né, ou então, né, o Brasil não tem futuro economicamente. Né? O Brasil precisa investir mais, o Estado precisa investir mais, o setor privado precisa investir mais. Né? O Estado tem que investir nos setores não competitivos da economia, tem que promover uma melhor distribuição de renda e também tem que promover a proteção do meio ambiente. Enquanto que o mercado, né, é insuperável quando se trata de coordenar as atividades competitivas da economia. Esse infinito número de empresas e atividades que são competitivas, que estão no mercado e que devem ficar por conta do setor privado. Professor, complementando um pouco as nossas perguntas e a excelente explanação do senhor agora, há uma percepção global desde a crise de 2008, mas imensamente intensificada após a crise do coronavírus, de que não há dicotomia entre o setor público e o setor privado e há, obviamente, uma complementação. Aqui no Brasil, como o senhor já muito bem explicou, a gente vê uma queda vertiginosa dos investimentos públicos, mas também privados, e essa preocupação ao redor do mundo tem ensejado declarações como, por exemplo, do presidente Biden falando que acabou a era do neoliberalismo nos Estados Unidos. O senhor acha que, de alguma forma, isso pode, visto que aqui internamente a gente ainda não chegou nesse debate, ajudar o Brasil? É uma boa notícia para o Brasil, no limite? Não, é uma boa notícia, porque, quer dizer, os países do leste da Ásia, eles foram suficientemente nacionalistas, né, para enfrentar a pressão que vinha do norte e continuar a promover a sua indústria. Enquanto que
Quer dizer, nós não tivemos essa capacidade. Agora, não é? Evidentemente, o neoliberalismo fracassou lá no Norte. Quer dizer, nós já estávamos percebendo isso desde 2008, né? Mas, digamos, a pedra de cal sobre esse assunto foi o governo Biden. Quer dizer, eles estão claramente buscando que o Estado, retomando o papel fundamental do Estado. O Estado é o grande instrumento coletivo, é o grande instrumento de ação coletiva da nação. Quer dizer, depois de 40 anos de maus resultados, os americanos lá estão mudando. Nós somos mais atrasados, nós continuamos aqui a privatizar, estamos privatizando agora a Eletrobras, né? Um desastre, um absurdo. Quer dizer, a ideia de que empresa estatal é ineficiente, quer dizer, é muito relativa. Na verdade, há dois tipos de empresas, as empresas competitivas e as não competitivas. As empresas competitivas são aquelas que existem no mercado e que elas competem entre si o tempo todo, né? Isso o mercado, como eu disse, é insuperável em coordenar essas atividades. Agora, quando a atividade é monopolista por natureza, como é o caso do fornecimento e transmissão de energia elétrica, privatizar é absurdo. Quer dizer, e nós privatizamos uma parte das... Quer dizer, e quem compra as nossas empresas privatizadas são empresas estatais lá de fora. Quer dizer, a empresa de eletricidade da França, EDF, né, é uma das empresas que está privatizando a nossa energia. Quer dizer, o nosso sistema elétrico. Isso realmente é uma coisa que exige um repensamento, né? E não vejo esse repensamento, né? E eu continuo aqui na minha briga. É uma briga boa, né? Eu a faço todos os dias. Agora, esses dias eu andei trabalhando no que eu chamo nos passos que foram dados até nós chegarmos a essa estrutura teórica que é o novo desenvolvimentismo, né? E é muito interessante ver, né, como eu próprio fui enfrentando os novos, me perguntando e resolvendo os problemas até você chegar a esse sistema que está aí. E que um número crescente de economistas brasileiros estão começando a olhar, né, e a considerar. Mas essas mudanças são, por outro lado, muito difíceis, né? Porque o novo é sempre ameaçador, né? E os economistas estão acostumados a pensar de uma certa maneira. Quando vem o professor Bresser e propõe uma outra forma de pensar, né? Quando eu faço não só uma crítica ao neoliberalismo, mas faço uma crítica à teoria econômica neoclássica, a teoria que é ensinada lá no norte, nos países ricos, e mostro que essa teoria é essencialmente equivocada, né? As pessoas ficam com dificuldade. Lá no norte eles já perceberam isso também. Eles continuam ensinando as suas teorias de equilíbrio geral, expectativas racionais e outras quileras absurdas, né? Mas estão começando a perceber que isso fracassou, que o liberalismo, que nós precisamos ter um desenvolvimentismo e não um liberalismo econômico. Nós, no Brasil, infelizmente, isso vai demorar mais tempo. Professor, o senhor usou algumas vezes o termo neoliberalismo, e é um termo que muitas vezes é usado no debate político brasileiro sem critério, né? É um termo usado a bel prazer. Como o senhor define neoliberalismo? Então, o neoliberalismo é a ideologia ou é o regime de política econômica que prega que o Estado deve exclusivamente coordenar, deve exclusivamente garantir o mercado, ou seja, garantir a propriedade e os contratos. Portanto, permitir que o mercado funcione. E segundo, deve
manter controle da parte fiscal, não entrar em déficits fiscais. Isso feito, o resto, né, o mercado faz. Né? Ora, essa é uma tese absurda. Né? Quer dizer, o mercado é uma maravilhosa instituição, né, de coordenação econômica de setores competitivos, não de setores não competitivos. Quer dizer, por outro lado, uma coisa que é muito interessante é que o neoliberalismo também mostrou que existe uma política macroeconômica desenvolvimentista. Porque quando os desenvolvimentistas clássicos, né, foram atacados, a partir dos anos 80, eles se defenderam, né, com a ideia da política industrial. Então, a política industrial ia resolver os nossos problemas. Isso os nossos empresários acreditaram nisso fortemente, isso o governo Lula, né, e o governo Dilma acreditaram também. Né? Não deu certo. Por que não deu certo? Porque essa estratégia, né, ela supõe, ela pede do mercado muito mais do que o mercado é capaz de dar. Né? O mercado é capaz de coordenar simplesmente as atividades não competitivas, desculpe. Enfim, isso é uma coisa, eu não vejo... Agora, mas na sua pergunta ainda, o neoliberalismo é uma expressão que os economistas conservadores, neoclássicos, neoliberais, não gostam. Né? Então, como é que eles definem o mundo que nós vivemos? Eles definem o mundo que nós vivemos, não por ser um mundo que foi neoliberal durante os 40 anos, mas define isso como democracia liberal. É engraçado, democracia liberal. Ora, democracia liberal é uma forma é um tipo de democracia. Quer dizer, mais uma coisa antes disso. Nos últimos 3 anos, 4 anos, depois que o Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, surgiram uma série de cientistas políticos que passaram a dizer que a democracia estava gravemente ameaçada, que a democracia estava morrendo nos países ricos e também no Brasil. Eu absolutamente não estou de acordo com isso. Eu estou de acordo que o senhor Bolsonaro ameaça a democracia brasileira, isso é óbvio, isso é todo dia. Mas eu estou convencido de que ele vai fracassar. Na verdade, quer dizer, nestes 40 anos, a democracia no mundo, nos países capitalistas avançados e nos países capitalistas de renda média, como o Brasil, a democracia se tornou mais forte, não mais fraca. Por quê? Porque o neoliberalismo é profundamente autoritário. Ele quer fazer uma quantidade de reformas absurdas, e para fazê-las precisa de autoritarismo. Né? O que aconteceu? Quer dizer, a democracia enfrentou essa ameaça, né? E continua firme e forte. Por que isso? Porque é preciso saber que a democracia é uma conquista da humanidade, é um valor universal. Quer dizer, é alguma coisa que só foi possível no século XX, antes disso não havia democracia, mas desde então a democracia se tornou, não só uma conquista, inicialmente uma conquista dos trabalhadores e dos sindicatos, que lutavam pelo sufrágio universal lá no final do século XIX. Mas, depois disso, tornou-se um valor universal porque também a própria classe capitalista prefere a democracia ao autoritarismo, porque precisa de mecanismos para chegar ao poder e quer garantia para os seus direitos, né, que o autoritarismo não dá. Então, quer dizer, então a democracia está forte, resistiu ao neoliberalismo, resistiu a esse populismo de direita, também. Então, o que aconteceu foi que surgiu um populismo de direita, que o exemplo melhor é sempre o Trump, mas o nosso Bolsonaro também serve. Quer dizer, eu digo, esse populismo de direita, ele
decorreu não do fracasso da democracia, mas do fracasso do neoliberalismo. E é por isso que ele está sendo abandonado agora. Professor, aproveitando a última fala sobre o fracasso do neoliberalismo, o professor Michael Sandel destaca sempre que nós criamos uma espécie de democracias de consumidores, de pessoas que elas estão sempre muito mais preocupadas em consumir, sem que efetivamente participem do processo. E a gente pode conectar com nossa conversa aqui ao longo dessa manhã sobre a falta de investimento. O senhor acha que um dos caminhos que a gente pode traçar é, junto com o professor Michael Sandel, a ideia de trazer de novo a população para a reconstrução, para a produção, para o processo produtivo, para a ideia de treinar pessoas com educação tecnológica, com educação técnica? O senhor concorda com essa percepção? Não, eu concordo no sentido de que, primeiro, a educação é sempre fundamental, né? E isso é uma coisa boa. O Brasil... depois que houve a transição democrática, isso foi em 1985, quer dizer, então nós passamos a ter uma democracia no Brasil. E essa democracia, né, teve duas grandes realizações. A principal delas, a meu ver, foi o SUS, o Sistema Universal de Saúde. Isso é um grande... É uma instituição extraordinariamente importante, né, e eficiente, né, que nós temos, e que precisa de mais dinheiro, evidentemente, né? E a outra foi que nós passamos a investir muito mais em educação, de forma que o analfabetismo acabou, né, e o problema hoje é de melhorar a qualidade do ensino, o que é bem mais difícil e mais demorado. Mas estamos trabalhando nisso. Quer dizer, então, essas foram duas conquistas da democracia. Agora, veja, quer dizer, claro que é uma saída, quer dizer, quanto mais democracia, melhor, mas eu não creio que seja esse o problema. A meu ver, muito mais importante é que as elites econômicas e as elites intelectuais brasileiras repensem, né? Se eles não repensarem, quer dizer, quando o próximo presidente deverá ser novamente o Lula, né? Tudo indica isso, né? Acontece que o Lula é um social-democrata, está longe de ser um homem da extrema esquerda, em absoluto não é, mas é um homem que, e o seu partido, o PT, que não conseguiram realmente resolver o problema do desenvolvimento brasileiro, né? Quer dizer, porque eles tentaram simplesmente olhar para a política industrial e não olharam para o problema macroeconômico e para a taxa de câmbio apreciada e o juro alto. Eu acho que agora isso vai ser repensado, né? Afinal, depois de 20 anos de briga aqui do meu lado, alguma coisa há de acontecer. Quer dizer, eu já tentei isso na eleição de 2018. Quer dizer, um ano antes, eu fiz um telefonema para o Ciro Gomes e pelo Fernando Haddad, dois políticos da melhor qualidade possível, e disse, olha, vocês dois, disse isoladamente, mas vocês estão convidados a vir aqui no mês que vem, isso era dezembro de 2017, porque eu tenho uma teoria nova, a teoria novo desenvolvimentista, e seria muito importante que vocês a conhecessem, né? E eles vieram, né? Os dois juntos, eu dei a minha aulinha para os dois, e depois eles usaram algumas das ideias nos seus programas de governo. Infelizmente, a minha chapa não deu certo, a minha chapa era Ciro Gomes como presidente e Fernando Haddad como vice. Então, vamos esperar que o Brasil aprenda. Vamos esperar que esses debates que vocês promovem nos ajudem a resolver estes problemas. E se o senhor puder deixar aqui um recado para a gente, para finalizar, sobre qual é o futuro, hoje, 16 de julho de 2021, qual é o futuro que o Brasil está contratando, seria ótimo que a gente pudesse ouvir umas palavras. Então, essa sua expressão, que o Brasil está contratando, é muito interessante, é importante, porque, na verdade, quer dizer, as sociedades têm contratos sociais. Isso tem num nível de abstração absurdo, é o contrato social de Locke. Agora, a forma moderna de contrato social são as coalizões de classe.
Quer dizer, porque o Marx, que com o materialismo histórico tem uma enorme contribuição para a compreensão da dinâmica das sociedades modernas, ele imaginava que a única que a solução de todos os problemas estava na luta de classes. Isso não é verdade. Quer dizer, a luta de classes não foi determinante do desenvolvimento econômico e social do mundo. O que foi muito importante foram as coalizões de classe. Foi um acordo envolvendo empresários, trabalhadores, classes médias, né, em torno de algumas ideias, né, ideias geralmente baseadas no desenvolvimento econômico e numa diminuição da desigualdade, e agora uma proteção do ambiente. Então, o Brasil está precisando urgentemente de um contrato social nesse sentido, né, que eu chamo um contrato social desenvolvimentista. Quem sabe? Professor, para a gente encerrar nosso papo, a gente tem uma brincadeira aqui no repertório, nosso programa de entrevistas, na qual o convidado ele dá alguma indicação cultural de algum filme, algum livro que o senhor recomende para os nossos ouvintes que estejam ouvindo, que o senhor tenha assistido recentemente, não vale a sua extensa bibliografia, e também escolher uma música de encerramento, uma música que o senhor goste, que o senhor considere importante, enfim, que encerra o nosso programa. E, enfim, o senhor fica completamente à vontade, o espaço é todo seu, e novamente gostaria muito de agradecer aqui o seu tempo à sua disposição. Então, em termos de filme, eu sou um cinéfilo. No meu site, eu tenho os bons filmes que eu vi recentemente, né? E a coisa que eu recomendaria é um seriado, um dinamarquês, chamado Borgen. Borgen, o que é Borgen? Borgen eu aprendi dentro desse seriado, é o nome do palácio do governo na Dinamarca, em Copenhague. Quer dizer, e esse é um seriado de 30 episódios, extremamente interessante, né? Político, contando a história de uma mulher de centro que, de repente, se vê primeira-ministra da Dinamarca. Então, todos os compromissos, os acordos e as afirmações de princípios que ela é obrigada a fazer. Ali nós vemos a democracia funcionando, a democracia num país altamente democrático como é a Dinamarca. Enfim, a gente acha que valia a pena ver esse filme. Agora, em matéria de livro, eu confesso de que eu estou lendo tanto livro, ou consultando tanto livro neste último ano, porque eu estou escrevendo um livro. E o livro chama-se Depois do Capitalismo, o Gerencialismo Democrático. Ou seja, eu estou prevendo o fim do capitalismo, né? Mas não o socialismo em consequência. Não, simplesmente que a classe dominante deixa de ser a classe capitalista e está passando a ser a classe gerencial. Quer dizer, gerencial num sentido bastante amplo. Esse é o fato fundamental do nosso tempo, né, que eu estou trabalhando nisso para entender também essa mudança lógica, né, mas não tenho nenhum livro tão específico para recomendar para isto. Sem problemas. O que não falta é livro do senhor, então está compensado. Tá bom. Para a gente fechar nosso programa, lembrar vocês, né, novamente, que o repertório é um feed separado, se inscrever no outro feed, compartilhar. Se você tem contatos interessantes para entrevistas, escreva para contato@xadrezherbal.com. E como vocês devem ter reparado, o professor Bresser Pereira não citou uma música de encerramento. E eu fiquei um pouco tímido ali na hora, né, de, enfim, cobrar a música, até porque a gente já estava até passando um pouco do tempo que a gente tinha combinado, né? A gente tinha combinado ali um tempo de meia hora, mas ele foi bastante gentil em estender, né, a sua atenção para a gente. Então a gente vai fechar o programa com a música tema da série Borgen, que ele recomendou, a série dinamarquesa, que é uma composição do compositor dinamarquês Halfdan E,
que já ganhou 2 vezes o Grammy dinamarquês e, inclusive, o trabalho dele na série Borgen foi premiado também e também foi lançado como um álbum digital que foi um sucesso de vendas na Dinamarca. Então a gente fecha com a música tema da série Borgen.